Sabe, quando a gente pensa em cibersegurança, o que vem à mente? Geralmente é aquela imagem de cinema, né? Um hacker de capuz, um monte de código verde piscando na tela. Mas a verdade é que a coisa toda se parece muito mais com isso aqui. Um jogo de xadrez. Uma partida onde cada movimento, cada peça, pode ser o checkmate que coloca em risco dados valiosíssimos. Então, a grande questão que fica é essa. Cibersegurança é só uma corrida para ver quem tem a melhor tecnologia? Ou é no fundo um jogo de pura estratégia? Pensa bem, de um lado do tabuleiro está o atacante, calculando cada passo. E do outro, o defensor, tentando desesperadamente prever qual vai ser o próximo movimento. Beleza, então, como é que essa partida começa? Olha, um ataque cibernético não acontece do nada, não é um raio em céu azul. Muito, mas muito antes de qualquer linha de código malicioso ser escrita, o atacante faz o primeiro movimento dele. E esse movimento é, talvez, o mais crucial de todos: a coleta de informações. Essa tal de coleta de informações, no jargão da área, a gente chama de reconhecimento. É basicamente a fase de espionagem do mundo digital. É aqui que o atacante mapeia o terreno, sabe? Ele estuda o alvo, procura por qualquer brecha, qualquer ponto fraco. É como se fosse o planejamento de um grande roubo. É o primeiro e, sem dúvida, o passo mais importante para qualquer invasão dar certo. Tá, mas o que é que eles procuram exatamente? Bom, a lista é enorme. Do lado mais técnico, eles vão atrás de coisas como endereços IP e portas de rede abertas, que, para a gente entender, são como portas e janelas destrancadas num prédio. E do lado do sistema, eles caçam nomes de usuário, qual sistema operacional que está rodando e por que isso. Imagina só, descobrir que uma empresa usa uma versão antiga do Windows é o mesmo que saber que a fechadura da porta da frente tem uma falha de segurança que todo mundo já conhece. E como é que eles conseguem esses dados todos? As táticas são bem criativas, viu? Podem usar a tal da engenharia social, que é basicamente manipular pessoas para fazerem o que eles querem, tipo clicar num link suspeito. Eles podem usar o próprio Google contra a gente com umas buscas super avançadas. Ou às vezes é mais simples, eles só precisam fuçar perfis em redes sociais e registros públicos de domínios. Vão juntando as pecinhas do quebra-cabeça, uma por uma. E olha, não vai pensando que esse trabalho é todo manual não. Os atacantes têm um arsenal de ferramentas digitais à disposição. Muitas delas vêm num pacote só, em plataformas como o famoso Kali Linux. Ferramentas como o Nmap, por exemplo, funcionam como radar, sabe? Vão escaneando a rede em busca de qualquer brecha. Outras, como o Sebelist.me, são feitas para achar domínios escondidos. É um jogo que se joga com muito equipamento. E o nível de sofisticação não para por aí não. Essas ferramentas que a gente falou, elas não costumam ser usadas sozinhas. Elas são integradas em frameworks, como o Metasploit. Pensa assim, é como pegar um monte de ferramentas separadas e organizar tudo numa única maleta de ataque super organizada e completa. Isso permite que eles planejem e executem ataques muito mais complexos e, claro, muito mais destrutivos. Ok, a gente já entendeu como o atacante joga. É assustador, né? Mas e o outro lado do tabuleiro? Como é que a defesa reage a uma ameaça tão bem organizada? Bom, uma coisa é certa. A resposta não pode ser o caos. Não dá para sair correndo em círculos. Precisa ser um contra-ataque pensado, estruturado. E é aí que entra o tal do playbook de cibersegurança. E olha, a diferença entre ter um plano e não ter é brutal. É como a noite e o dia. Sem um roteiro, a resposta a um ataque vira o quê? Confusão, pânico, decisões erradas. E isso só aumenta o estrago. Agora, com o playbook na mão, a equipe sabe o que fazer. Age com rapidez, com clareza, o impacto é minimizado e, um ponto super importante, garante que todas as obrigações legais sejam cumpridas no meio da crise. Mas afinal, o que é exatamente esse tal de playbook? Bom, uma boa analogia é pensar no plano de emergência de um corpo de bombeiros. É um guia tático, passo a passo, que diz exatamente o que fazer, quem é responsável por cada tarefa e em que ordem tudo deve acontecer. E isso para cada tipo de ameaça específica. Por exemplo, tem um playbook para um ataque de ransomware, outro para vazamento de dados e por aí vai. E por que isso é tão crítico? Bom, por alguns motivos. Primeiro, velocidade. Numa crise digital, cada segundo conta. E um playbook elimina aquela paralisia da dúvida. Segundo, responsabilidade. Fica tudo preto no branco. Quem faz o quê? Da equipe de TI até o departamento jurídico, todo mundo sabe o seu papel. E terceiro, mas não menos importante, conformidade. Existem várias leis como a GDPR e a RIPA, que exigem que as organizações tenham um plano de resposta testado e comprovado. Beleza, mas ter um plano guardado numa gaveta é uma coisa, né? Papel aceita tudo. A grande questão é,
como isso funciona na prática, no meio do fogo cruzado. É aí que a estrutura bem pensada de um playbook vira a espinha dorsal de toda operação de defesa. Um playbook que funciona de verdade é super detalhado. Ele começa definindo o escopo, tipo, ok, estamos lidando com qual tipo de ameaça? É um ransomware? Depois, ele atribui as funções e responsabilidades. Zero espaço para dúvida sobre quem faz o quê. Em seguida, vem o coração do plano. As ações de resposta, passo a passo. E não para aí. Tem que ter um plano de comunicação, para não gerar pânico. E, claro, uma lista de verificação de tudo que é legal e de conformidade, para ninguém esquecer de nada no calor do momento. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. Um playbook de cibersegurança transforma a resposta de caótica para controlada. É exatamente isso. É sobre trocar o e agora pela ação coordenada, pelo plano. Mas pensa comigo, um time de futebol não lê o livro de jogada só uma vez e vai para o campeonato, certo? Eles treinam, repetem, ajustam. Com um playbook de cibersegurança é a mesmíssima coisa. Não é um documento para pegar poeira na gaveta. Ele precisa ser um organismo vivo, que é testado e melhorado o tempo todo. A verdade é bem simples. Na real, um plano que nunca foi testado não passa de uma teoria bonita no papel, é só uma boa intenção. A resiliência de verdade, a confiança para enfrentar uma crise de cabeça erguida, isso só vem com a prática, com simulação e treinamento constante. Tá, mas como se treina para uma guerra digital? Bom, existem várias formas. Dá para fazer os exercícios de simulação que são mais na base da conversa, onde a equipe discute um cenário hipotético. Mas o verdadeiro teste de fogo, o treino de verdade, vem das simulações de Red Team. O que é isso? Basicamente, a empresa contrata hackers éticos para tentarem invadir os sistemas de verdade. Eles colocam a defesa à prova da forma mais realista que existe. Lembra do ataque que a gente viu no começo? É aquilo, só que agora trabalhando a favor da defesa. E durante esses testes todos, o objetivo principal é um só: medir para poder melhorar. E no fim das contas, tudo se resume a tempo. Quanto tempo a equipe leva para detectar a ameaça? Depois, quanto tempo para conter o estrago, para impedir que o problema se espalhe? E por fim, quanto tempo até tudo voltar ao normal? Porque nesse jogo, cada minuto que se economiza pode significar milhões de reais em perdas que foram evitadas. E para fechar o ciclo, vem a manutenção. Um playbook não é algo que se escreve uma vez e pronto, acabou. Um plano eficaz vive num ciclo constante de melhoria. Precisa ter um dono, alguém responsável por ele, precisa passar por revisões periódicas e, talvez o mais importante, tem que incorporar as lições aprendidas. Seja num teste ou num incidente real, tudo o que deu certo e principalmente o que deu errado tem que entrar no plano. Afinal, se a tecnologia muda, se o negócio muda, o plano de defesa tem que mudar junto. Olha, a mensagem que fica no final é bem clara. No mundo da cibersegurança, a pergunta não é se um incidente vai acontecer. A pergunta é quando. E a preparação é ter esse plano de jogo que transforma o que poderia ser uma crise catastrófica num evento que pode ser gerenciado. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, uma reflexão. Neste grande tabuleiro de xadrez que é o mundo digital, uma coisa garantida: o atacante está sempre treinando, sempre aprimorando suas táticas, buscando novas jogadas. A grande questão que fica no ar é: e a defesa? Está fazendo mesmo?